Então, falando aí da niclosamida, a niclosamida ela é um fármaco aí de escolha contra a maioria aí das infecções ocasionadas pelos cestódios, ou seja, aí pelas tênias, né? Quando existe aí infestações por tênia, normalmente ela pode ser associada com o praziquantel, que a gente vai ver nos próximos slides, tá? A ação dele, como é que ele age. Em relação ao mecanismo de ação da niclosamida, sabe-se aí que ela atua inibindo a fosforilação mitocondrial, no caso a fosforilação oxidativa, né? Ao nível das mitocôndrias. E nós sabemos aí pela bioquímica que a fosforilação oxidativa ela está relacionada com a produção de ATP. Se a fosforilação oxidativa está inibida, acaba que o verme ele tem pouco acesso ao ATP, pouco acesso a essa energia. E aí, com isso, por falta de ATP, isso resulta aí na morte do euminto. A niclosamida, pessoal, ela é letal aí para o Scolex. O que é o Scolex? É a cabeça aí do verme que liga o verme ao intestino do hospedeiro e também é letal aí para os outros segmentos dos cestódios. Porém, ela não é efetiva para ovos. Então, com isso, é interessante se utilizar aí um laxante quando for administrar a niclosamida, principalmente aí antes da administração dela por via oral. Esse procedimento é feito porque para eliminar todos os segmentos mortos do parasita e com isso aí evitar a sua digestão e consequentemente a liberação dos ovos. Como o fármaco não é efetivo contra os ovos, esses ovos liberados aí poderiam levar à cisticercose. Para evitar isso, então utiliza o laxante para poder favorecer a remoção, toda a retirada aí do parasita e evitar o risco de cisticercose. Alguns autores também sugerem a administração desse laxante, desse purgativo, 2 horas também após aí o uso. Alguns vão indicar o uso antes e outros autores vão indicar o uso após. Tudo isso aí é para evitar, né, para promover, na verdade, fazer com que as proglotes sejam eliminadas e evitar aí o risco de cisticercose. Os efeitos adversos aí normalmente são raros e transitórios, mas podem acontecer aí do indivíduo apresentar náuseas, vômitos, prurido e também cefaleia. Os fármacos aí utilizados para para tratar e eliminar os trematóides são o praziquantel e a oxaminiquina. Então vamos começar aí pelo praziquantel. O praziquantel é utilizado aí para tratar infecções causadas por trematóides e ele também é o fármaco aí de escolha para o tratamento de todas as formas de esquistosomíase. Além disso, outras infecções por trematóides também pode ser utilizado e infecções por cestódios aí como a cisticercose. Ele também é bastante indicado. No caso aí do mecanismo de ação, acredita-se que o praziquantel ele aumente a permeabilidade da membrana celular ao cálcio e isso levaria aí ao aumento da contração, né? Causaria aí uma contratura e consequentemente a paralisia do verme, do parasita. Em relação à farmacocinética do praziquantel, ele é rapidamente, pessoal, absorvido aí após a administração por via oral e ele consegue se distribuir aí no líquido cerebrospinal. As altas concentrações desse fármaco elas podem ser encontradas na bile e ele é extremamente, extensamente biotransformado através do processo de oxidação. Isso resulta aí em meia vida curta do fármaco.
E os metabólitos, né, gerados aí dessa metabolização, eles são metabólitos inativos. E por isso aí, eles podem aí ser excretados tanto na urina quanto na bile por conta das altas concentrações que podem ocorrer do praziquantel na bile, como eu coloquei para vocês. Em relação aos efeitos adversos do praziquantel, eles são efeitos adversos comuns, né, comuns aos demais que a gente já colocou aqui. Então, o indivíduo pode ter sonolência, tontura, mal-estar, também pode ter anorexia e, além disso, o indivíduo pode apresentar aí distúrbios intestinais. O fármaco ele não é recomendado aí para mulheres gestantes ou lactentes. Uma curiosidade que eu queria falar para vocês, já que na última aula nós falamos de interação medicamentosa, é que a cimetidina, um antagonista H2, que serve para diminuir a secreção de ácido clorídrico, ela inibe a citocromo P450 e interfere aí no metabolismo do praziquantel, aumentando aí o nível, né, a concentração plasmática do praziquantel. E um outro ponto importante que eu gostaria de colocar para vocês é que o praziquantel ele é contraindicado aí no tratamento de cisticercose ocular. A gente falou, né, que ele pode ser utilizado para tratar a cisticercose, mas para a cisticercose ocular ele é contraindicado porque observaram que a destruição do parasita no olho pode lesar aí o órgão, tá? Então, para essa situação ele seria contraindicado. E por último, nós temos a oxaminiquina, que pode ser utilizada aí no tratamento contra a histosomose, no caso a histosomose Manson, Schistosoma Manson, né, na verdade. E não se sabe muito bem o mecanismo de ação da oxaminiquina, mas acreditam que ela consegue se acumular no parasita e acaba lesando aí o DNA. Em relação aos efeitos adversos, o indivíduo pode apresentar tontura, sonolência, náuseas e vômitos. E, mais uma vez, assim como os demais, né, a literatura não indica aí o uso em gestantes. E, além disso, eles também colocam aí essa contraindicação em relação às crianças com menos de 2 anos de idade e pessoas idosas aí portadoras de outras doenças sistêmicas. Vocês vão ver na literatura que as informações que nós temos, né, sobre os antiparasitários, elas são poucas, são escassas, tem aí poucos estudos, né, vocês podem observar, e isso tudo, pessoal, por conta, né, de interesse mesmo, de se investigar outros fármacos, outras drogas, para tratar outros tipos de doença. Mas as que estão no mercado e as que estão evidenciadas aí na literatura, nós trouxemos aí para a aula de hoje. E antes de finalizar, eu queria mostrar um quadro para vocês. Esse quadro ele demonstra aí os medicamentos usados na terapêutica anti-eumíntica, na verdade, aonde nós temos aí alguns tipos de eumíntias, as drogas de escolha e as drogas opcionais, né? Eu não vou ficar lendo, essa tabela foi tirada aí do Penildo, tá? E é só para vocês terem aí um resumão, né, de tudo que nós falamos, ok?